falei desde o comecinho do programa, né, que falaríamos sobre reforma trabalhista aqui nesta segunda-feira. E é o assunto do momento agora, porque eu recebo a advogada Maria Lúcia Benhame, ela é especialista em direito do trabalho, então falaremos da reforma trabalhista. Doutora Maria Lúcia, bom dia para a senhora. Bom dia para os seus ouvintes. Obrigado por nos atender aqui tão gentilmente, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, vamos falar aqui da reforma do governo. O governo alega necessidade, né? Por conta da reforma trabalhista. E o que o governo alega? O porquê dessa necessidade de fazer uma reforma trabalhista? Quais são aí os argumentos do nosso governo? Então, os argumentos que vêm do governo, na realidade, eles refletem assuntos levantados por entidades empresariais, né? E também até mesmo por algumas representações de empregados. O que acontece? A situação da crise, e somado a isso foi-se pensado em estruturas de contratação, de fixação e de privilégio da negociação coletiva como uma forma de flexibilizar, e quando eu falo flexibilizar não é retirar, mas exatamente o termo flexibilizar, tornar flexíveis algumas situações contratuais através desses acordos coletivos, de maneira a preservar os empregos. Entendi. Então esse é vamos dizer assim, o motivo maior, né, da reforma que está sendo apresentada agora, que é uma reforma parcial. Na realidade não tem muita alteração do que a gente já tem hoje. Não, né? Mas o governo listou 12 itens, né, que poderão ser negociados entre patrões e trabalhadores. O que você destaca desses itens que é importante aí para o trabalhador no geral? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro numa situação de que toda essa negociação vai ser feita através de negociação coletiva. Então, obrigatoriamente, vai envolver o sindicato que representa os trabalhadores. Esses acordos podem ser acordos coletivos, ou seja, sindicato dos trabalhadores com uma empresa, ou até mesmo sindicato patronal com um sindicato profissional numa convenção coletiva específica. Entre esses itens que podem ser negociados, a gente pode citar, por exemplo, parcelamento das férias, jornada de trabalho, participação de lucros. A gente tem o seguinte, participação nos lucros, em que vai se permitir o pagamento em mais do que 2 parcelas. Hoje a lei determina o pagamento em uma única vez com a possibilidade de uma antecipação, ou seja, você tem 2 pagamentos no máximo no ano com um intervalo previsto em lei, tá? A minha crítica nesse ponto é o seguinte, ele coloca não inferiores a 2 parcelas, mas pode ser que uma empresa queira pagar numa parcela só, então isso já é um problema, tá? A questão de negociação de horas em itinerary, e aí não se fixa nenhum parâmetro. A hora em itinerary é a hora que o trabalhador leva na condução fornecida pelo empregador até o local do efetivo trabalho, quando não existe transporte público regular, então não é qualquer fretado, tá? Então, existem já hoje alguns acordos no sentido de se fixar o tempo, né? Então pode ser que o modelo continue. O intervalo entre a jornada, respeitando 30 minutos. E aqui a observação que eu faço é que isso contraria um outro item da mesma lei que fala que as normas de segurança e medicina do trabalho devem ser respeitadas. E o TST tem um entendimento através da súmula 437 que intervalo é norma de segurança e medicina. Então provavelmente, no meu entendimento, esse item vai ser letra morta. A não ser que você siga o que a lei permite, que é você obter uma autorização formal através de uma portaria do Ministério do Trabalho para essa redução, né? Os acordos vão poder tratar da validade da norma coletiva firmada hoje, se ela vai valer ou não, ainda que não renovada formalmente por algum tempo, né? A adesão do programa de seguro-desemprego, o plano de cargos e salários, e aqui eu entendo que o impacto, talvez o que se tentou fazer foi deixar menos formal a estrutura de cargos e salários previstas na CLT para afastar a equiparação salarial. O regulamento empresarial, que eu acho letra morta, porque regulamento é uma norma unilateral da empresa. Banco de horas, a gente já tem uma regulamentação, então eu não vejo qual alteração nisso. O trabalho remoto, eu acho interessante você poder fazer negociações, porque apesar de previsto na CLT como um trabalho em domicílio, né, ele
tem algumas grandes lacunas, porque a legislação realmente não estabelece as regras principais. A remuneração por produtividade, sendo que aí talvez eles fixem algumas normas, porque a remuneração por produtividade ela já é prevista na CLT. A CLT ela permite você pagar por tempo, né, que é o normal que todo mundo paga, por produção e por tarefa. E tarefa é entendido o quê? Produção versus tempo, que nada deixa de ser uma produtividade. No geral, você, com a sua experiência que tem na sua área, você enxerga com bons olhos ou assim falando, é salutar a gente observar que alguns direitos possam ser negociados entre patrões, entre empregados? Isso, no geral, é positivo? Sim, eu acho que é positivo. Eu acho que a legislação aqui ela está fortalecendo o movimento sindical, né? Porque ela exige para as empresas acima de 200 empregados a participação, a criação dos comitês de empresas, em que você vai ter representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas empresas, né? Interno. Com uma garantia, quer dizer, além do dirigente sindical que já existe hoje. Então, está existindo um fortalecimento do movimento sindical. E eu acho que esse início de uma negociação, ele pode trazer, sim, um amadurecimento da nossa estrutura sindical, de maneira que os sindicatos assumam mesmo o papel deles de defesa dos interesses da categoria, porque a negociação, ela não é só para pior. Pois é, né? A gente pode estar falando de uma pior agora, que está numa crise, mas num momento melhor... O objetivo não é esse, não é piorar, né? O objetivo não é piorar, é flexibilizar, né? Tanto que o próprio projeto de lei, ele estabelece a situação de você ter a contrapartida, e isso já vem de um reconhecimento da jurisprudência das cortes trabalhistas, né? Que sempre se exige para a validade de um acordo coletivo, quando eu estou diminuindo um direito previsto em lei, eu tenho que dar uma contrapartida. Não precisa ser da mesma natureza, mas então eu perco desse lado, mas ganho do outro, né? Para que realmente seja considerado uma transação. E isso por quê? Porque os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. E eu ia falar exatamente esse ponto que você abordou agora há pouco, Maria Lúcia, que geralmente mudanças elas geram, né, desconfianças, medos, e até tocando em alguns pontos para deixar o trabalhador tranquilo ou não, né, de acordo com o seu parecer, pontos como o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o 13º salário também, seguro-desemprego, nada disso será modificado, né? Não, nada disso foi modificado e nada relativo às normas de segurança e medicina do trabalho. Então, por exemplo, a gente fala em jornada, né? Eu vou poder ter a jornada até 220 horas mensais, tirando o limite diário e o limite semanal. Só que você tem uma situação, primeiro, 220 você já está incluindo o descanso semanal remunerado. Quando a lei fala em 220, né? Quer dizer, na realidade fala-se só em 8 horas e 44 semanais. 220 é o número de cálculo para que você pague as horas de efetivo trabalho mais o descanso semanal remunerado. Certo. Então, algumas profissões têm jornada regulamentada. Eu entendo que essas profissões com jornada regulamentada, elas dificilmente vão poder sofrer alguma alteração. Por quê? Porque ela é ligada à segurança e medicina do trabalho. E se você for olhar hoje, você tem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que especificam mais a fundo a questão das normas de segurança e medicina, e hoje elas estão em 36. Né? Então você tem, por exemplo, na NR17, a situação do call center, que estabelece não só a jornada, mas os intervalos. Então é muito delicado você fazer essas negociações. Quando a empresa quiser fazer uma negociação, ela vai ter que fazer um estudo prévio, bastante cuidadoso, com o RH, com o jurídico trabalhista. Por quê? Porque muita coisa pode ser que ela não consiga mexer. Ou se for mexer, vai ter que mexer com uma contrapartida maior para justificar essa situação, entendeu? Entendi. Então tudo precisa ser feito sempre com muito cuidado. Claro. Porque a gente tem que pensar no tribunal. Também, né? Eu estou batendo papo aqui com a advogada Maria Lúcia Benhame, ela é especialista em direito do trabalho. Estamos falando aí da reforma trabalhista. Acredita que não haverá impasse no Congresso, né? Por parte dos parlamentares, eu acredito que ela sairá antes mesmo da reforma da Previdência, concorda? Pelo que eu estou vendo na imprensa, sim, a gente nunca sabe votações, o que pode acontecer, né? Exato. Mas existe uma predisposição à aprovação como uma forma de facilitar realmente a manutenção do emprego, como a questão do emprego a tempo parcial, né, que foi ampliada um pouco a jornada.
permitindo hora extra que antes era proibido. Então são formas, às vezes a empresa ela vai preferir contratar alguém a um tempo parcial, ou mesmo o empregado vai preferir, né? Isso. Também. Por exemplo, às vezes uma mulher voltando de uma licença maternidade, ou alguém que começou um estudo e de repente quer ter um trabalho a tempo parcial, né? Então, acho que o tempo parcial eu vejo como mais vantajoso para o empregado do que para o empregador. Porque o custo fixo para aquele empregador é o mesmo. Né? Se ele tem o vale transporte, é o mesmo. Tanto faz a hora que ele chega como a hora que ele vai embora, é o mesmo. Entendi. Se eu tenho o vale refeição, é o mesmo. Então, eu vejo mais vantajoso para a situação de empregados do que de empregadores. Maria Lúcia, na sua experiência aí no assunto, nós estamos com as nossas leis trabalhistas defasadas para os dias atuais. Você acredita que nós temos mesmo, né, que ter urgência nesse tipo de reforma? Então, o que eu considero? A CLT sempre sofreu muita modificação. Né? A gente brinca que a área trabalhista é uma área que você tem que estudar todos os dias e você tem que pesquisar todos os dias, porque sempre tem uma alteração, sempre tem uma portaria, enfim. Então a CLT que a gente tem hoje não é a CLT da década de 40. A estrutura sindical, sim. E essa é a minha maior crítica à CLT. A estrutura sindical impede a validade, o reconhecimento da validade das negociações coletivas, porque hoje a gente tem quase 16 mil sindicatos no Brasil. Então você tem sindicatos realmente representativos e outros não. No entanto, para uma situação, por exemplo, de fábrica, eu vejo a CLT como um básico que funciona. Sim, se eu tivesse uma negociação sindical mais forte, podendo mexer nessas situações de crise ou mesmo de fartura, com jornada, com benefícios, né? Por exemplo, a reforma não fala em questão de benefícios. Será que às vezes não é melhor, em vez de eu ter um tempo parcial, que eu vou reduzir um custo só de hora de trabalho e não reduzo o meu custo fixo, permitir uma alteração, por exemplo, de um plano de saúde para um plano inferior, que hoje a lei não trata disso, mas a jurisprudência entende que eu não posso. Então, eu tenho que escolher entre mandar pessoas embora para reduzir o meu custo do plano de saúde, ao invés de eu ter um plano de saúde mais simples. A reforma não abrange isso. Então, eu acho que o que falta para a CLT é regulamentar situações contratuais novas que ela não regulamenta porque não existiam na época. Né? Então, eu não tinha empresas que davam previdência privada, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico. E numa época de fartura, as empresas costumam começar a aumentar muito os benefícios. Quando vem a época das vacas magras, elas não conseguem tirar, porque a jurisprudência entende que é uma alteração prejudicial. E mesmo que eu fizer um acordo coletivo dizendo, olha, eu tinha um vale-refeição de 20, eu estou passando para 15, o tribunal pode dizer não. Isso é uma alteração prejudicial e o sindicato não podia ter assinado. Então, o que eu acho é que falta mesmo regulamentar situações de trabalho intelectual, situações de benefícios, algumas situações de contratos que não existiam antes. Né? Entendi. E isso é um estudo mais profundo do que a reforma que foi apresentada, que no meu entendimento é uma situação emergencial. Tá certo. E vamos aguardar, né? Falta essa regulamentação, né, de situações novas de trabalho que a doutora Maria Lúcia Benhame apontou pra gente. A gente acredita que será aprovada, né, sem grandes impasses ou demora. Uma perspectiva aí, só pra gente encerrar o nosso bate-papo. A gente não sabe, será que no primeiro semestre desse ano tudo isso será aprovado, então? Olha, pelo que está na imprensa, parece que sim. Mas como eu te disse, em se tratando de Congresso... Os nossos parlamentares, né? Podemos esperar de tudo. Pois é. Tá certo, bati um papo aí com ela que nos atendeu tão gentilmente, Maria Lúcia Benhame, especialista em Direito do Trabalho, falando aí da reforma trabalhista. Acredito que ficou claro para muitas pessoas. Obrigado para você, viu, Maria Lúcia? Um abraço e a gente se fala numa próxima.